Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia lá no livro dos Salmos. No domingo passado eu fiz uma exposição do Salmo primeiro, há duas semanas atrás, melhor dizendo. No domingo passado eu estive fora da igreja. E naquele culto, há 2 semanas atrás, esteve comigo no púlpito o nosso presbítero Cleverson. Meu pai já estava entubado e nós oramos antes do culto clamando a Deus que aliviasse o meu pai dos seus sofrimentos. Enquanto eu pregava no culto, o Senhor levou meu pai. E um texto que Deus tem usado para consolar muito meu coração, irmãos, nessas 2 semanas, é o Salmo 23. Eu quero convidar você para abrir esse texto precioso da palavra de Deus. Eu já preguei nele aqui, talvez há 2 anos atrás, mais num enfoque só de Deus como pastor. Depois eu vou expor uma série inteira do Salmo, sermões separados, mas hoje nós vamos pregar no Salmo inteiro, não só enfocando do pastorado de Deus, mas enfocando as distintas perspectivas do Salmo. Salmo 23. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Salmo 23. Vamos ler esse texto da palavra de Deus? Esse você tem que saber de cor. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós estamos aqui humilhados diante de tua santa e excelsa presença e carecemos, Senhor, da tua bondade, da tua graça e da tua compaixão. Só tu és santo, ó Senhor, e não há outro Deus além de ti. Deus, tu és bondoso, tu és o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és o Deus que deste o teu Filho amado para pagar nossos pecados na cruz do Calvário. E confiados neste teu amor maravilhoso, nós clamamos que nos fales a alma nessa noite. Ó Senhor, nós viemos aqui para ter um encontro vivo e pessoal com o Senhor. E pedimos-te que, como Supremo Pastor, tu nos alimentes, tu nos descedentes, tu nos restaures, tu nos alivies, Senhor. Tu nos dês o teu consolo e nos encha, Deus, da tua esperança, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Fala ao coração da tua igreja nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Vem nos encher, Deus, ó Pai, do teu Espírito Santo, e mostra-te, ó Deus, como nosso pastor, como aquele que nos prepara uma mesa, mas como aquele que vai conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enche-nos da tua palavra, alimenta-nos e enche-nos da esperança que vem do Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Nós vamos colocar nosso celular no modo avião, para nada nos atrapalhar de ouvir a pregação da palavra do Senhor. Irmãos, hoje o nosso coro cantou hinos maravilhosos. O culto desta manhã, de fato, foi um momento épico, apoteótico para os nossos corações. Mas dentre os hinos que o nosso coral cantou, um cântico cantado tem como coro algumas estrofes maravilhosas que dizem: grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz.
Louvado seja Deus pela infinitude, pela incomparabilidade, pela imensidão do nosso Deus. Esse salmo, amados irmãos, que é provavelmente, junto com João 3,16, o texto mais conhecido da Bíblia, nos revela quem é o nosso Deus. E ao olharmos para o texto da palavra, a primeira verdade que Davi, o pastor de ovelhas, o rei de Israel, nos ensina é que Deus é pastor. Davi, você sabe, passou toda a sua adolescência naqueles campos de Belém, vivendo na função desprezível diante dos olhos dos homens de pastor de ovelhas, longe de sua casa, teve que matar urso, teve que matar leão, tinha que espantar o mercenário. E quando Samuel vai à sua casa ungir um dos filhos de Jessé rei, o seu próprio pai o despreza e diz: não, tem o menor que está cuidando das ovelhas. E Davi, então, amados irmãos, que viveu a sua adolescência e a sua juventude no campo cuidando de ovelhas, pinta como primeiro quadro desse salmo a metáfora maravilhosa que nos apresenta que Deus é pastor. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é pastor. Ele usa o nome do Deus da aliança, Yahvé, o Deus eterno, o Deus autoexistente, o Deus infinito, o Deus imutável, mas o Deus que libertou o seu povo do cativeiro do Egito, o Senhor. E ao apresentar esse Deus que é pastor, ele apresenta um relacionamento vivo e pessoal que ele tem com Deus, porque ele diz: o Senhor é o meu pastor. Não é um pastor distante, mas é o pastor que cuida dele nas suas necessidades mais íntimas. Por isso ele diz que tem necessidades supridas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então ele começa a dizer que, como toda ovelha tem como sonho de consumo pastos verdejantes, ele nos ensina que esse Senhor pastor maravilhoso o faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor o alimenta. Mas o Senhor não somente o alimenta, o Senhor o dessedenta. Diz o texto: leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha, para sobreviver naquelas terras secas do Oriente, precisava de pasto verde para fortalecê-la, mas de água para matar a sua sede. O pastor das nossas almas nos alimenta, supre as nossas necessidades mais essenciais com a sua palavra e dessedenta o vazio da nossa alma com os rios de água viva do seu Espírito que habitam no nosso coração. Mas ele diz que esse pastor maravilhoso dá a ele a bênção da restauração. Esse verbo usado para refrigera-me aqui é o mesmo verbo traduzido como restaura lá no Salmo 126. Refrigera minha alma significa que o Senhor restaura a sua alma. Talvez você está desanimado, talvez você está deprimido, talvez você está acabrunhado, talvez você está macambúzio, entristecido, sem esperança. Mas o Deus que é pastor é o Deus que restaura a sua alma, é o Deus que renova a sua vida, é o Deus que tira você da tristeza e te enche de esperança para viver ainda nos momentos mais difíceis. E quando Deus então é o pastor da sua vida, você não vai andar por caminhos escabrosos, você não vai viver uma vida na tortuosidade da existência, você não andará com um pé na igreja e um pé no mundo, porque o Senhor te guia pelo caminho reto. O salmista diz: me guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor não te guia por uma senda duvidosa, o Senhor te guia pelo caminho da palavra dEle, por um caminho reto, não porque você seja melhor do que outros, mas porque Deus é gracioso e quer glorificar o nome dEle quando cuida de você. Louvado seja Deus por esse pastor maravilhoso, que é o Deus Salvador, o Deus da aliança, um Deus pessoal, o Deus que supre as nossas necessidades, que nos alimenta, que nos dessedenta, que nos restaura, que nos conduz por um caminho de santidade, por um caminho reto. Mas esse Deus maravilhoso
é o Deus que nos acompanha ainda no dia das mais terríveis adversidades. O Salmo diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ora, pois, amados irmãos, Davi sabe que a morte é inevitável. Todos nós passaremos pela morte. Para o cristão, a morte não é razão de desespero, porque é só o meio pelo qual ele se encontra com o Senhor. Mas Davi sabe que todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, um vale escuro, um vale de dor, um vale angustiante. Mas ele diz, porque ele tem o melhor pastor, ele não precisa ter medo da dificuldade, da dor e da angústia, porque o Senhor está sempre ao seu lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você não precisa temer, meu amado irmão, as mais terríveis dificuldades dessa vida. A maior dor, que é a dor da morte, é a dor da separação, porque você tem um Deus que está ao seu lado todos os dias da sua vida. E aí Davi, nessa metáfora do pastor, diz que o Senhor conduz a nossa vida e nos protege, porque ele fala do bordão, que era uma vara pontiaguda, amados irmãos, menor, que era praticamente a arma com a qual o pastor defendia as suas ovelhas. Então, quando o leão vinha, Davi o agarrava pela barbicha, e a vara pontiaguda, que era o bordão, ele tomava e fincava no leão e o matava, ou fincava no urso quando roubava a sua ovelha. A vara é para proteger a ovelha do inimigo, do urso, do leão. O Senhor protege a ovelha. Mas o cajado, amados irmãos, já era uma vara um tanto quanto maior, curvilínea. E você sabe que ovelha não tem como seu melhor atributo a visão. Então o pastor, quando vai andando, ele bate o cajado no chão. E quando ele bate o cajado, então, a ovelha ouve o cajado e segue a direção do pastor. Mas o cajado é curvilíneo porque a ovelha é muito frágil, ela pode cair no despenhadeiro. Então o pastor tem aquele cajado extenso, e quando a ovelha está para cair, ele toma o cajado e livra a ovelha do despenhadeiro. Mas o cajado também serve para pastorear a ovelha rebelde, que dá coices, que morde o seu pastor. De repente, então, o pastor toma o cajado e coloca no nervo da coxa e desloca a perna da ovelha, para que a ovelha não consiga caminhar por si mesma, e seja colocada no peito do pastor que a carrega, e ela sente o cheiro do pastor, e sente como ela é amada, protegida e cuidada pelo pastor. Deus, amados irmãos, é pastor. Deus é pastor que nos ama, e Ele manifesta o seu pastorado de maneira gloriosa na pessoa de Jesus. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas. João 10:11, Jesus disse que Ele, como bom pastor, deu sua vida na cruz para pagar os teus pecados e os meus. Em João 10:14, Ele fala do relacionamento de intimidade que tem conosco. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. É um relacionamento de intimidade entre Jesus e nós. Ele habita em nós e nós cremos nele, e nós o amamos e ele nos ama. E ele estabelece um paradigma. Ele diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, assim eu conheço as minhas ovelhas. Você já parou para pensar? Jesus compara o relacionamento dele com o Pai. Assim como ele ama o Pai ama você, você também o ama e é amado por ele. E tem um relacionamento indissolúvel com o Senhor, porque creu nele. Que pastor é como Jesus? Ora, pois, amados irmãos, se temos um pastor tão maravilhoso, o pastor do Salmo 23, o pastor de João capítulo 10, o que se espera de nós?
Jesus diz o que temos que fazer. Ele diz lá em João 10, 27 em diante: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, nunca ninguém as arrebatará da minha mão, porque aquilo que o Pai me dá é maior do que tudo, e eu e o Pai somos um. Se você é ovelha de Jesus e entende que nunca ninguém amou você como Jesus te ama, a ponto de dar a vida na cruz para pagar os teus pecados, se você creu nele, então o seu maior deleite, o seu maior prazer vai ser ouvir a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É por isso que você está aqui hoje à noite. Em São Paulo costuma as pessoas virem mais à igreja no culto de manhã, mas você veio de manhã e à noite porque você tem fome de ouvir a voz de Jesus. Ele diz: eu as conheço. Ele tem intimidade com você, elas me seguem. Além de ter o prazer de ouvir a voz de Jesus, você tem o prazer de obedecer a palavra do Senhor e seguir os seus passos e viver para a glória e para a honra do nome de Jesus. Quem é o nosso Deus? Ele é nosso pastor. Portanto, meu irmão, quando as adversidades da vida baterem à sua porta, não se desespere. Quando a dor tocar o seu coração, não perca a esperança de viver. Quando você se sentir solitário, entenda que Deus te ama e deu o Filho dele na cruz para pagar os teus pecados. Entenda que o Senhor sabe exatamente a dor que você está sentindo, e Ele diz que nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar, sempre vai cuidar de você. Deus é o seu pastor. Confie nele, descanse nele, creia em Jesus. Tenha a paz de Deus no seu coração, se alegre no Senhor, porque o seu Deus é o teu pastor. Nada, exatamente nada te faltará. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é pastor. Louvado seja Deus, porque nós somos as pessoas mais bem pastoreadas da terra, porque quem nos pastoreia é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é pastor, mas o nosso Deus é anfitrião. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é anfitrião. Versículo de número 5, irmãos. Leiamos a palavra de Deus. Eu lerei a primeira parte, a igreja a segunda parte. Preparas-me uma mesa, vocês? Irmãos, nós nunca pensamos em Deus nessa perspectiva. Um Deus com atitude serviçal. Davi pinta o Senhor como alguém que prepara para ele uma mesa. Você sabe que Davi foi um homem que enfrentou grandes lutas durante toda a sua vida. Você sabe que ele teve inúmeras batalhas contra os filisteus. Você sabe que ele foi objeto da inveja, da ira e do ódio do seu rei a quem ele servia, que se tornou seu sogro, o rei Saul, que tentou matá-lo inúmeras vezes. Davi viveu uma década inteira da sua vida fugindo de Saul. Você sabe que Davi viveu muitas e intensas guerras, e por causa do seu pecado, no final da sua vida, também foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Davi teve uma vida de luta, de dor e de angústia, de muita dificuldade. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele é o eleito do Senhor para governar o povo. Ele é o ungido de Deus, o rei de Israel. E ele pinta um quadro diante dos nossos olhos, no qual Deus se apresenta como o anfitrião. Então nós imaginamos, irmãos, o Deus eterno tomando naquela mesa o seu avental mais branco, e ele estende o seu avental. E Davi senta-se no lugar principal da mesa. E sentam-se com ele à mesa os seus próprios angustiadores. Eles veem o Deus eterno honrando Davi. Preparas-me uma mesa na presença dos meus angustiadores. O Deus que é anfitrião, amados irmãos, é o Deus que nos honra.
É o Deus que se glorifica em nos abençoar. Ainda que nós não mereçamos, ainda que nós sejamos pecadores, ainda que sejamos miseráveis, Ele prepara uma mesa na presença dos angustiadores. Mas Davi diz mais: o Deus anfitrião é o Deus que o escolhe, que o unge, que o capacita para cumprir o seu chamado e a sua missão. Ele diz: unges-me a cabeça com óleo. Você se lembra que no Antigo Testamento, amado irmão, quando Deus escolhe o profeta, quando Deus escolhe o sacerdote, quando Deus escolhe o rei, esse homem é ungido na presença do Senhor. E quando o óleo cai sobre a cabeça dele, simbolizava que esse homem era o escolhido de Deus e era capacitado com o poder e com a presença do Espírito do Senhor. Davi diz que o seu anfitrião, o Deus que honra, é o Deus que o capacita, é o Deus que o escolheu, é o Deus que lhe dá poder e unção para realizar a obra de Deus, para cumprir tudo aquilo para o qual o Senhor o chamou. Deus unge a sua cabeça com óleo. Ali está o escolhido do Senhor. Mas ele diz mais: o anfitrião o honra, o anfitrião o capacita, lhe dá o seu poder. E agora então ele pinta o quadro do seu cálice transbordando de vinho. E essa, amados irmãos, é uma metáfora de alegria. Salmo 104:15 diz que o fruto da vide alegra o coração. João Batista, quando está na presença de Jesus, diz que essa alegria já se cumpriu em mim, e a ideia de um cálice transbordando. Ele diz então: o meu cálice transborda. Ele está dizendo: o meu coração está explodindo em plenitude de alegria. Davi está dizendo que quando Deus é o nosso anfitrião, Ele nos unge, Ele nos honra, Ele nos enche da sua alegria incomensurável, e nós exaltamos nele, e na sua presença nós podemos descansar. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu não posso deixar de me lembrar de Deus feito homem, sendo o anfitrião dos anfitriões. No último dia de sua vida, João capítulo 3, que Jesus, diz que Jesus sabia que era a sua hora de voltar para o Pai. João 13, diz que Ele amou os seus e os amou até o fim. E que tendo Satanás já colocado no coração de Judas trair o Senhor Jesus sentou-se à mesa com os seus discípulos, desfez-se de suas vestes superiores, cingiu-se com uma toalha, colocou-a nos ombros, e Ele então tomou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ali está aquele que deveria ser servido. Ali está aquele que disse que tem toda a autoridade dos céus e da terra. Ali está o Rei da glória, o Todo-Poderoso Deus, a maior majestade do universo. Mas diante dos seus discípulos, antes de servir a ceia como anfitrião dos anfitriões, Ele se cinge com uma toalha. E Ele sabia que viera de Deus e que voltava para Deus. E então Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos com água e enxugá-los com a toalha. Pedro não tem a capacidade de entender a humildade de Jesus. Jamais me lavarás os pés. Jesus disse: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Eles lavam os pés e a cabeça, Senhor. Jesus disse que quem já foi lavado uma vez não precisa de outra. Irmãos, o Senhor Jesus é aquele que desceu da glória e, como anfitrião, deu a si mesmo como o pão que comemos, deu o seu sangue, amados irmãos, como cálice que bebemos, e serviu até o final, até a morte e morte de cruz, para pagar a nossa dívida. Jesus é o anfitrião dos anfitriões. Ele nos amou, Ele deu sua vida na cruz por nós. O que nós devemos fazer diante deste anfitrião? Nós devemos crer nele como nosso Salvador. Nós devemos amá-lo. Nós devemos segui-lo. Nós devemos imitá-lo.
Depois de cear com seus discípulos, depois de lavar os pés, ele se veste e se senta à mesa. E diz a eles o seguinte: vocês dizem que eu sou o mestre e o Senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Olha o termo para Deus: eu sou. Se eu sou o mestre e o Senhor, e vos laveis os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, como eu fiz. Discípulo de Jesus é aquele que foi servido pelo Deus eterno e agora não vive para ser servido, mas vive para servir, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Os irmãos que me ouviram expor o Salmo 23 há 1 ano e meio atrás ouviram essa história que eu vou contar. Quando eu cheguei a Santiago, eu fiquei tremendamente perplexo quando num dos grupos familiares da nossa igreja tínhamos uma família mexicana, outra família salvadorenha, irmãos da fina flor da sociedade santiaguina, da fina estirpe daquela cidade. Mas de repente, no meu primeiro aniversário, almoçando ali na casa de um diácono, depois um outro aniversário na casa de um presbítero, eles colocam um prato que era uma obra de arte pintada muito grande, e naquele prato estava escrito o seguinte: hoy tú eres una persona muy especial. E eu falei: meu Deus, eu não sou digno de comer esse prato. E eles disseram: não, pastor, nós temos o costume aqui na nossa igreja de que quando alguém faz aniversário, ou quando nós celebramos mais um ano de casamento, ou quando nós passamos no vestibular, ou quando você tem uma grande conquista, nós honramos essa pessoa, nós queremos ser bons anfitriões. E aí aquele prato era dado, e o prato no qual você comia dentro daquele prato. Mas irmãos, aquele negócio fazia tanto bem. Eu falei: Deus, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Nós precisamos aprender a bênção da hospitalidade e a sermos bons anfitriões, honrando as pessoas que estão próximas de nós. Meu pai morreu há pouco tempo, irmãos, e eu vi ali uma coroa de flores que pessoas levaram para ele. E outro dia eu ouvi o reverendo Hernandes pregar e eu concordei. Muitas vezes nós entregamos coroas de flores depois que a pessoa morre, mas quando a pessoa está com vida, nós não apertamos a mão, nós não dizemos um muito obrigado, nós nos colocamos como vigias da glória de Deus e dizemos: não pode falar nada porque ele vai se orgulhar. E não tem nenhum versículo na Bíblia que manda você fazer as coisas desse jeito. Eu já vi pessoas tremendamente invejosas usarem isso como desculpa para não animar os servos de Deus. Que Deus tenha compaixão de nós, que nós sejamos estimuladores uns dos outros, que nós saibamos dizer ao outro: você é uma bênção na minha vida, você tem feito toda a diferença, louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós devemos estimularmos uns aos outros, que nós devemos animarmos uns aos outros e não destruirmos uns aos outros. O povo de Deus não é o povo da destruição, meus irmãos. O povo de Deus é o povo da edificação. Que tal como Deus é o melhor anfitrião, que honra você de graça com a salvação dele, que te unge com o Espírito Santo, que te dá alegria na presença do Senhor, que você viva diante da presença de Deus e compartilhe essa generosidade, essa amabilidade, essa hospitalidade de Deus, sendo bênção com aqueles que estão próximos a você. Louvado seja Deus. Deus é o nosso anfitrião. Louvado seja o nome do Senhor. Se você vive nessa terra, meu irmão, e ninguém te reconhece, ninguém te dá uma palavra de esperança, você tem se matado e ninguém te anima, e você fala: meu Deus, será que eu estou fazendo as coisas certas? Não se preocupe, os aplausos do mundo são fugazes. A multidão num domingo disse: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, para na quinta-feira gritar: crucifica, crucifica, crucifica. Não espere aplausos de homens, mas entenda que o Deus eterno é quem vai honrar o seu trabalho. O Senhor promete
lá em Pedro dizendo: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Ele é quem vai abençoar você. O seu auditório é de um só. Viva para a glória de Deus. Não se desanime se pessoas não te reconhecem. Olhe para o Senhor. Foi Ele quem te amou. Foi Ele quem deu Cristo na cruz por você. Ele é o teu anfitrião. Que toda glória, que toda honra sejam dados hoje e para sempre ao nome de Jesus. Amém. Irmãos, como esse salmo tem consolado o meu coração. Como eu disse a vocês, eu estou expondo alguns preciosos salmos no culto noturno de nossa igreja. E eu tinha outro salmo preparado, mas eu vim meditando esse salmo a semana inteira. Quando nós perdemos alguém, nós nos lembramos das cenas da vida que tivemos com aquela pessoa, dos dias bons, dos dias mais difíceis. A saudade aperta, e na sexta-feira de manhã, irmãos, eu estava lá em casa, sentado, lendo a palavra, na terça-feira de manhã, e como o Senhor literalmente veio ao meu encontro, encheu o meu coração de esperança, enquanto eu estudava esse salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o nosso Deus? O salmo diz que Ele é o Deus pastor. O salmo diz que Ele é o Deus anfitrião. Mas quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus companheiro. O nosso Deus é o Deus companheiro. Versículo de número 6 diz que bondade, vamos ler todos comigo? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, tanto nos Estados Unidos como no mundo hispânico, eles têm o costume de dar alguns nomes que nós não damos no Brasil. Então, por exemplo, no Chile você encontrava algumas irmãs que se chamavam Paz. Eu tinha uma ovelha que se chamava Constança, que significa constância, perseverança. Outras podiam se chamar Misericórdia, em inglês é o nome Mercy, né? Outras podem se chamar Bondade, Bondade. Em português nós não usamos isso, mas quando eu expus esse texto em Santiago, há mais de 15 anos atrás, eu falei para os jovens: vocês acham que bondade e misericórdia eram duas moças que estavam abraçadas com Davi? Não, são dois lados de uma mesma moeda. Bondade é o atributo de Deus por meio do qual Ele revela toda a sua generosidade para conosco. É por causa da bondade que Ele nos dá a sua graça, o favor que não merecemos. É por causa da sua bondade, amado irmão, que Ele tem compaixão de nós, que Ele supre todas as nossas necessidades. É por causa da sua bondade que Ele é amoroso para conosco. É por causa da sua bondade que Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. É por causa da sua bondade que Deus age benignamente para com aqueles que são seus e para com aqueles que o odeiam. Deus é bom. Bondade, amados irmãos, é a fonte de todas as bênçãos de Deus. As bênçãos para com o crente, que são bênçãos de ordem espiritual, mas até as bênçãos que recebe o não crente, pelo cuidado de Deus. Deus é bom. Mas o outro lado dessa moeda é a misericórdia. E a misericórdia é o atributo de Deus por meio do qual Ele não nos dá o que nós merecemos. Nós merecemos a sua ira. Nós merecemos que Ele nos lance no inferno desde o momento em que nascemos e durante toda a vida que pecamos. Mas misericórdia, a palavra do latim significa que Deus coloca o coração na nossa miséria. Deus não nos dá o que nós merecemos. Nós merecemos o inferno, nós merecemos a sua ira, e Ele não nos dá o que nós merecemos, porque Cristo morreu na cruz por nós. É como se o Deus eterno viesse como um grande guerreiro, com uma lança, pronto para nos destruir, gritando, e de repente Cristo entra no meio e é cravado pela lança que deveria ter sido cravada em mim.
Deus não me dá a sua ira, porque Cristo morreu na cruz no meu lugar. Davi disse: bondade, a benevolência de Deus, o refrear da mão irada de Deus, misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia são atributos do Senhor. Ele está dizendo: Deus vai andar comigo todos os dias. E aí ele dizia: eu habitarei na casa do Senhor. O templo do Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus para todo o sempre. No Salmo 27 ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua beleza no seu santuário e meditar no seu santo templo. Davi está nos mostrando, amados irmãos, que a maior bênção que nós temos é conhecer a Deus, é ter um relacionamento íntimo, vivo e pessoal com Deus, é sermos cheios da presença do Senhor e vazios de nós, é termos a plena certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Que bênção maravilhosa! Jesus, no cumprimento da grande comissão, ele diz que nós temos que sair e fazer discípulos, indo, que é evangelizando, batizando, que é recebendo no corpo, ensinando a palavra de Deus. E ele diz que enquanto cumprirmos a missão, ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá em João capítulo 14 ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O mundo não pode conhecê-lo, mas vós o conheceis, porque Ele está convosco e estará dentro de vós. O Senhor nos deu o Espírito Santo, irmãos. Do dia em que cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito que inspirou a Escritura, o Espírito que nos entristece quando pecamos, o Espírito que nos enche de poder para fazer a sua obra, o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito que exalta Cristo e dá toda a glória ao nome do Senhor. O Espírito de Deus habita em nós, habita no meio da igreja, e nós temos comunhão com o Senhor todos os dias da nossa vida. Que bênção maravilhosa! Irmãos, nesses dias que eu fui à minha cidade sepultar meu pai, nós nos reunimos na casa da minha querida avó, que é mãe da minha mãe, que é minha mãe também, né? Fui criado também por ela. Ela tem 6 filhos e ela me chama de o 7º, né? O filho. Meus primos morrem todos de ciúme, mas eu amo eles do mesmo jeito, né? E eu sentei-me com ela, ela disse: você vai fazer o meu funeral. Ela tem 91 anos. Depois que operou as pernas, está subindo uma escada pulando. Eu falei: senhora pode sair correndo na rua aí, né? 91 anos, está muito bem de saúde, tem seu aparelho para ouvir. Disse: você vai fazer meu funeral. E está aqui os hinos que eu quero que cante. Já está tudo aqui no meu celular, irmãos. Eu falei: vó, tem que dar tempo para pregação. A pregação é o centro, né? Não vou ficar cantando 20 hinos, não tem sermão, né? Ela: não, mas está aqui os hinos que eu quero que cante. E ela me deu os hinos. E dentre os hinos que ela me deu, um cântico que ela gosta, dos que ela mais gosta, se refere àquela cena daqueles 2 homens que saíram de Jerusalém desolados porque Jesus tinha morrido, rumo ao caminho de Emaús. E alguém se encontra com eles no caminho e vai conversando com eles, e pergunta para eles por que eles estão tristes. E eles falam: você é o único que esteve em Jerusalém, não sabe o que aconteceu esse fim de semana. Jesus, varão aprovado por Deus, foi crucificado, foi morto, foi perseguido pelos sacerdotes, e nós esperávamos que ele viesse estabelecer o reino. Estamos todos desolados. E de repente aquele homem vai com eles no caminho e fala com eles que eles são necios e tardos para crer nas promessas de Deus, e começa a pregar no Pentateuco, nos Salmos, nos profetas, mostrando que o Cristo haveria de ressuscitar. E quando eles chegam em Emaús, aquele homem diz que vai adiante, e eles dizem: não, fica conosco. E quando ele entra na casa, parte o pão e dá graças, eles veem que é o Senhor Jesus.
E eles olham um para o outro e dizem: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? E a minha vozinha, que ora por mim 4 vezes por dia, me dizia: tem que cantar: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Louvado seja Deus, porque Jesus é o nosso divino companheiro no caminho. Ele deu sua vida na cruz por nós. Ele nunca nos abandonará. Enquanto vamos com Ele, o nosso coração é aquecido por ouvirmos a sua palavra. E no dia final, nós o encontraremos face a face, na glória, onde estaremos em sua presença. Você não está sozinho, você não é órfão, Deus não se esqueceu de você. Você tem o Espírito Santo habitando no seu coração. O Senhor fala contigo nas Escrituras. Ele manda dizer a você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus companheiro. Irmãos, todos nós vamos sofrer com as lutas e angústias desta vida. Mas quando nós entendemos que Deus é o nosso pastor, quando nós cremos que Deus é o nosso anfitrião, quando nós cremos no Deus que é o nosso companheiro, quando nós cremos no bom pastor que deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados, nós não só temos a esperança de vida eterna, nós somos declarados justos do tribunal de Deus e temos paz com Ele. Somos amigos de Deus, somos justos no tribunal de Deus, fomos adotados como filhos, fomos reconciliados com o Pai e agora caminhamos com Deus todos os dias da nossa vida. Quem é Deus para você? Para você, Deus é o Deus que está longe lá no céu sem se importar contigo. Hoje eu quero te dizer que Deus é o seu pastor, Deus é o seu anfitrião, Deus é o seu companheiro. Creia em Jesus, entregue todas as suas angústias ao Senhor, entregue a Ele todas as suas ansiedades, pois Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus é pastor, Deus é anfitrião, Deus é companheiro. Creia no Senhor, descanse em seus braços, seja cheio de sua paz. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.